Então, amigos, estamos de volta. Vou dar o toquezinho especial aqui. Dando prosseguimento no retorno do nosso intervalo, estamos falando sobre as formas que se relacionam ao âmbito doméstico e familiar da Lei Maria da Penha. Primeiro, unidade doméstica. A própria lei deixa muito claro o que é a unidade doméstica. Espaço de convívio permanente de pessoas. Amigos, é importante diferenciar o permanente do eventual. Se na tua prova vem uma questão que é um espaço de convívio eventual de pessoas, não se aplica a Lei Maria da Penha. Espaço de convívio permanente é onde as pessoas fixam moradia. Então o exemplo mais tradicional é uma casa. Mas também pode ser uma pensão, pode ser daqui a pouco um asilo. Essas pessoas moram juntas. É um espaço de convívio, uma república. Então não entra aqui, por exemplo, o shopping center. Não entra aqui como espaço permanente de convívio a estação do trem, ou o ponto de ônibus, ou a rua. São lugares em que as pessoas convivem e principalmente coabitam. Isso é unidade doméstica. Com ou sem vínculo familiar. Com vínculo familiar é a clássica família, né? Pai, mãe, irmãos, certo? Tios, avós. Sem vínculo familiar. Sem vínculo familiar, pode ser daqui a pouco alguém que está frequentando a República ou moradores de uma pensão, inclusive as esporadicamente agregadas. O que seria esporadicamente agregada, meus amigos? Vocês imaginam aquela sobrinha do interior que vem para a capital para morar com os tios com o intuito de estudar, engravida depois. Bom, mas isso é outros 500, isso é outra história. O fato é que ela é esporadicamente agregada. Se ela sofreu alguma violência naquele âmbito, a Lei Maria da Penha vai incidir. Ali a Lei Maria da Penha incide. Agora, por outro lado, nós temos o âmbito da família. E quando se fala em âmbito da família, agora sim, não importa onde a agressão se deu. Não importa se é numa casa, se é numa pensão, se é num hotel, se é no shopping, se é no trem, se é no ponto de ônibus, se é em um teatro, se é em uma sala de aula, não importa o lugar. Porque o que leva-se em consideração aqui é exatamente a família. Então fala no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são parentes, ou se consideram parentes. Os parentes, todo mundo sabe quem é. Mas quem seria esse considerado parente, considerado aparentado? Pode ser daqui a pouco um amigo da família? Já teve jurisprudência entendendo que sim, mas não é o caso principal. Mas o exemplo típico é o da governanta. Aquela mulher que trabalha na casa da família desde que as crianças, não são mais crianças, são adultos agora, mas desde que eram crianças. Se essa mulher vier a ser agredida em um shopping, por exemplo, incide a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque é considerada aparentada. Não basta a pessoa se doer e dizer eu me considerava da família. Não importa o que te considera. Importa é o que o conceito social considera. Isso é o que é importante. Então, cuidado em relação a isso. Os parentes podem ser unidos por laços naturais. Laços naturais, pai e filha, mãe e filha, irmãs, pais e filhos. Afinidade é marido e mulher. Entram afinidade. Os colaterais, a jurisprudência também já aceitou, como, por exemplo, genro que agride a sogra ou agride a cunhada,
certo? Adentram também como parentes por afinidade. Ou por vontade expressa. Vontade expressa é família porque legalmente se quis assim. O exemplo tradicional aqui da vontade expressa é a filha adotiva. Filha adotiva entra aqui também. Professor, como é que fica a empregada doméstica? Empregada doméstica, ela sendo agredida, incide a Lei Maria da Penha por um âmbito doméstico, familiar? Aí é que tá, pessoal. A jurisprudência tem firmado o entendimento no sentido de que sim, a empregada doméstica pode sim ser vítima da Lei Maria da Penha no âmbito doméstico e mais ainda se ela morar no emprego. Certo? Condomínio. Um condomínio fechado para a jurisprudência é âmbito doméstico também. Certo? E ainda nós temos o 3, qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Isso aqui já caiu muito em prova. O que é coabitar? Coabitar é viver sob o mesmo teto. Para a incidência da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação. Não se exige que vivam sob o mesmo teto, mas se exige a relação íntima de afeto que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. O objetivo aqui é proteger quem? A relação de namoro, a relação da namorada, da noiva, pessoas que convivem-se, embora não morem juntos. Se tem coabitação, óbvio que tem convivência. Mas nem sempre que se tem convivência, tem coabitação. É por isso que a lei e as provas, principalmente, elas colocam lá qualquer relação íntima de afeto, desde que o agressor coabite com a vítima. Vai estar certo? Não, vai estar errado, porque não se exige a coabitação. Mas o que é a convivência? É correto dizer que a convivência é a simples relação de namoro? Não. A convivência, meus amigos, é uma vontade em comum de constituir família. Existem namorados que fica demonstrado claramente que não têm a intenção de constituir família. A Lei Maria da Penha não vai incidir. Certo? Existe aquele namoro eventual, de só se ver em finais de semana ou coisas do gênero. Vocês muitos vão lembrar do caso da Luana Piovani e do ator Dado Dolabella. Eles eram namorados. O Dado Dolabella deu umas biabas na Luana Piovani. A Luana Piovani enquadrou ele na Lei Maria da Penha. Ocorre que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido e remeteu para a Justiça Comum. Por que remeteu para a Justiça Comum? Porque percebeu que, embora eles fossem namorados, não havia o convívio. Eles só estavam juntos para dar uns pega. Não havia projetos em comum. Não havia planos em comum. Então o Dado Dolabella respondeu sim pelo crime, mas por lesão corporal do Código Penal. Não houve agravante em incidência da Lei Maria da Penha, porque não havia esse convívio. Mas existindo o convívio, a Lei Maria da Penha se impõe. Mesmo que esse convívio não exista mais, mas já existiu. Então imaginem, por exemplo, aquele sujeito inconformado com o fim do relacionamento. Amigos, tem homem que não sabe que a fila anda. Então ele, querendo a reconciliação, acaba agredindo, quebrando o nariz da ex-companheira. Incide a Lei Maria da Penha? Incide porque diz lá, conviva ou tenha convivido com a ofendida. Ficou demonstrado que é uma ex-relação de namoro, a Lei Maria da Penha vai incidir também. Certo? Para terminar,
As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Pouco importa do que cada um gosta, o que cada um lhe atrai. Pouco importa se é Ana Carolina e Maria Gadu. Pouco importa, amigo, se é Cabeleira do Zezé, será que ele é? Não interessa. É irrelevante a orientação sexual, certo? O que importa é que a vítima seja mulher. O agressor pode ser homem ou mulher. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Deve ser porque mulher é ser humano. E sendo ser humano, havendo agressão, vai incidir a lei. Lembrando sempre, qual é a essência do artigo 5º? Não é proteger a mulher por ser mulher, mas proteger a mulher no âmbito doméstico e familiar. Ok? Assim, a gente vence esse item 5. E entramos no item 6, que eu já vou puxar aqui para cima. Assim que eu achar onde eu coloquei os pincéis, já localizei-os. Formas de violência. Meus amigos, a lei ela traz 5 formas de violência contra a mulher. A primeira, violência física. Segunda, violência psicológica. Terceira, violência sexual. Quarta, violência patrimonial. Desculpe. E quinto, violência moral. Essas formas de violência estão todas elencadas no artigo 7º da Lei 11.343 de 2006, que é o que nós vamos ver agora. Vamos entender o que é cada uma dessas violências. Aqui está. Das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui eu já quero uma atenção especial de vocês. Olhem só o que diz. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso aqui é importante. Entre outras, significa que esse rol, que vai do 1 até o 5, é um rol exemplificativo. Significam que seja possível existirem outras formas de violência contra a mulher, que não apenas os 5 que estão aqui. Os 5 que estão aqui nós já vimos. É física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Todavia, daqui a pouco vem uma questão em prova dizendo: considera-se violência contra a mulher também a agressão endêmica ou violência global. Está certo. Porque a lei fala entre outras. Não está restrito aqui. Aqui são exemplos que o legislador quis trazer. A física, que é a 1. A violência física entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade física ou saúde corporal. Exemplo clássico. Homicídio. Outro. Lesão corporal. E aqui é importante um destaque, meus amigos. 85% dos homicídios que ocorrem
em família se dão em relação ao gênero. Marido contra mulher. E é aqui que se mostra por que a proteção da mulher é necessária, por que é imperioso. Como eu disse já para vocês, tem homem que não sabe que a fila anda. Então, no momento que ele se sente rejeitado, ele toma atitudes diferentes da mulher. Tem mulher que também não sabe que a fila anda, que também parte para atitudes drásticas. Mas quais são as atitudes drásticas da mulher? Bom, a mulher vai chorar, a mulher vai para terapia, a mulher vai comer sorvete, a mulher vai para o cinema, vai tentar ir para a balada, vai ter um período de depressão. Talvez ela parta para algo mais violento, vai riscar a lataria do carro do sujeito. Agora, o homem, quando rejeitado, ele simplesmente vai no local de trabalho da mulher, dá um tiro nela, às vezes mata também os filhos e se mata depois. É raro vocês verem uma mulher fazer isso, mas é extremamente comum o homem. E por quê? Exatamente pelo falso, o pseudo-sentimento de empoderamento, de acreditar que a mulher efetivamente é de sua propriedade e ele faz com aquilo que é seu o que ele quiser. Então, aqui é importante saber, com a Lei Maria da Penha, reduziu-se os homicídios. Todavia, não reduziu os casos de lesão corporal. Casos que afetam, atingem a integridade corporal ou a saúde da ofendida. Se houver, por exemplo, uma briga de trânsito da Maria com o João, dois carros se pecham a uma briga de trânsito. O João dá um soco na Maria. A Lei Maria da Penha vai incidir? Não. Por que não? Primeiro, porque não é âmbito doméstico, não é espaço de convívio permanente de pessoas. Segundo, que não é âmbito familiar. E terceiro, que não é relação íntima de afeto. Então não incide Lei Maria da Penha. Isso quer dizer que o João vai ficar impune? Não. A Maria vai até a delegacia, vai fazer um boletim de ocorrência e vão perguntar a ela se ela gostaria de representar. Se ela disser eu gostaria de representar, aí sim, meus amigos, vai haver a representação e ele será processado criminalmente, mas não incide a Lei Maria da Penha. Agora, todavia, se é o João marido que agride a Maria esposa, aí, meus amigos, a gente costuma dizer que nesse caso o crime é de ação penal pública incondicionada. E aí caiu por terra aquela ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A colher vai ser bem metida sim. Por quê? Porque se houver agressão física, lesão corporal de marido contra mulher, mesmo que a mulher não registre ocorrência contra o marido, o Estado tem a obrigação de punir, mesmo ela não querendo representar. Mesmo não havendo interesse na representação. É a obrigação do Estado a responsabilização criminal. O vizinho pode registrar a informação criminosa. Pode ir lá registrar a ocorrência. Uma testemunha pode registrar a ocorrência. O Estado tem a obrigação de agir. Quem acompanha, eventualmente, o Big Brother, já viu que teve casos assim. Casos de uma suposta agressão, que mesmo que a pessoa, a menina atingida, a sister atingida, não quisesse se manifestar, a polícia tinha a obrigação de tomar o depoimento daquele brother. Porque a ação penal se torna pública e incondicionada, desde que fique claro que os dois estavam, por exemplo, numa relação íntima de afeto. Certo? Isso são exemplos de violência física.
Agora, se engana redondamente quem pensa que a Lei Maria da Penha se resume à violência física. Nós temos mais violência, como diz aqui, a violência psicológica. E a violência psicológica é uma das que mais acontece, porque ela é mais simples e ela não deixa marcas físicas. Aqui está. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Exemplos de delitos que atingem a violência psicológica: constrangimento ilegal, cárcere privado, são exemplos. O que a gente costuma dizer no dia a dia, né? No dia a dia, o homem leva o pé na bunda. Inconformado, começam as perseguições. Começa a perseguir a mulher no seu local de trabalho. Começam as ligações, os telefonemas, as mensagens. Isso caracteriza ameaça, isso caracteriza constrangimento ilegal. A esposa decide trabalhar, o marido não quer, o marido quer ela em casa, no máximo vendendo jequiti. Ele está partindo aqui de uma premissa de violência psicológica. Ela diz: não, eu vou trabalhar de qualquer maneira. Ele vai no guarda-roupa e rasga todas as roupas dela para que ela não possa ir trabalhar. Isso é um exemplo de violência psicológica. Isso, além de gerar crime, gera também ilícito civil, como dever de indenizar, como dever de reparar o dano, como danos morais, e por aí vai. Depois nós temos ainda a violência sexual. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Ora, meus amigos, qual é o exemplo tradicional de violência sexual? É o estupro. Estupro é o delito tradicional. Claro que já teve, em muitos casos, em salas de aula, alunos que me disseram: mas professor, é possível que haja estupro de marido contra a esposa? A esposa sexualmente não seria o objeto do marido? É até constrangedor responder, mas até hoje ainda existe alguns pensamentos nesse contexto. Isso não é verdade. A liberdade sexual ela é individual, mesmo no relacionamento. Então, amigos, o estupro caracteriza a violência sexual. O difícil é a prova, porque é um crime que costuma ocorrer na clandestinidade, costuma ocorrer entre quatro paredes, não costuma deixar testemunhas. Então isso acaba prejudicando. Por isso que o juiz, muitas vezes, ele se baseia na palavra da vítima, através de suporte psicológico, depoimentos com terapeutas, com psicólogos, para que aí sim se busque, né, o mais próximo da veracidade dos fatos. Mas a violência psicológica a violência sexual está aí, entendeu? Exigir que a esposa se prostitua como meio de obtenção de vida, de ganha-pão, obrigá-la à relação sexual sem preservativo.
Muito já se discutiu isso, né, pessoal? Um aluno já me perguntou, professor, mas por crença religiosa não se deve usar preservativo. Ele tem razão, por crença religiosa não se deve usar, mas será que não dá para perceber que existe a diferença entre, então, não ter a relação sexual do que forçar a mulher a ter a relação sexual sem preservativo? Essa diferença é muito grande. Não adianta o homem dizer, não, eu só mantenho relação sexual com fim de procriação, então eu vou manter relação sexual sem preservativo. Aqui entra a máxima do não é não. Ele não tem como justificar isso para forçar a relação sem o preservativo. Se ele não quiser usar, não use, mas também não se relacione. Tenha o filho, aguente as consequências. Forçar a mulher ao aborto caracteriza a violência sexual. Do mesmo jeito. Certo? Cuidado também com esse ponto. Temos ainda a violência patrimonial. Inciso 4. Violência patrimonial que diz o quê? Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Ora, pessoal, a violência patrimonial é aquela que retira o poder econômico da mulher. É claro que existe no direito penal as chamadas escusas absolutórias. Por exemplo, não se pune furto de marido contra a mulher na constância da sociedade conjugal, porque o bem é único. Mas quando houver roubo, por exemplo, com violência, extorsão, certo? Nesses casos, a Lei Maria da Penha vai se impor. E isso mostra, às vezes, que não é necessário que seja só um tipo de violência no mesmo caso concreto. Pode ter duas, pode ser três. Aquele exemplo que eu dei para vocês. Não, tu não vai trabalhar. Vai no roupeiro, rasga as roupas da mulher. Ora, a violência é psicológica, mas vocês vão de concordar comigo que a violência também é patrimonial. São duas. A conduta, nesse caso, acaba sendo mais grave. E, por fim, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. É a primeira vez que a Lei Maria da Penha cita crimes de dentro do Código Penal. Calúnia, difamação e injúria. O que é caluniar, meus amigos? Caluniar é imputar à mulher um fato definido como crime, que ela não cometeu. É numa festa o marido dizer que a esposa, no seu tempo de solteira, furtava bolsas das lojas. Isso é caluniar. Difamação é tecer fatos relacionados à reputação, mas que não é crime. O marido diz: é a minha mulher aqui? Essa aqui eu encontrei na esquina trabalhando. Ela ficava lá todos os dias e eu resolvi casar com ela para dar uma chance. Isso é difamação. Já injúria é a ofensa. Você sabe que no começo do relacionamento, né, é minha gatinha, né, minha pombinha. Com o passar dos anos, os bichos crescem. Aí é a porca, é a vaca, é a leitoa. Eu tinha uma conhecida que tinha uma coleção de vaquinhas de porcelana. Um dia eu perguntei, vem cá, mas por que tantas vaquinhas de porcelana? Ela disse, toda vez que meu marido me chama de vaca, eu compro uma vaquinha e boto no armário. Tinha que ver a coleção que tinha já de vaquinhas. Isso é injúria. Infelizmente, tem mulher que acredita que isso é normal, quando na verdade é uma forma de violência também contra a mulher. A lei é muito rígida nesse ponto.
Esses são exemplos de violência. É claro que podem existir outros. É evidente que podem existir outros. Todavia, meus amigos, esses são os principais e aqueles que mais caem em prova. Assim, a gente vence também as formas de violência. Próximo item, item número 7, atuação policial. Atuação policial. Meus amigos, muita atenção nesse caso agora. Por quê? Porque eu primeiro preciso dar uma informação para vocês que muitos não se dão conta. Quando se fala de atuação policial, eu estou, na verdade, querendo dizer que tudo aquilo que a polícia tem que fazer em crimes comuns, ela também tem que fazer em casos da Lei Maria da Penha. Assim como ela faz em crimes comuns, na Lei Maria da Penha também tem que fazer. Certo? Importante termos isso em mente. Então, por exemplo, a polícia tem que prender em flagrante. Na Lei Maria da Penha, ela também tem que prender em flagrante. Certo? Lavrar o auto de prisão em flagrante nos crimes comuns. Na Lei Maria da Penha, ela também tem que lavrar o auto de prisão em flagrante. Compreenderam isso? Tudo isso é igual. Há algumas peculiaridades que nós vamos ver agora. E o que nos interessa para a prova são exatamente essas peculiaridades. Então, quando a gente fala de atuação policial, eu estou basicamente no artigo 10 da Lei 11.340 de 2006. Vamos dar uma olhadinha no que diz o artigo 10. Venham comigo. Do atendimento pela autoridade policial. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, cuidado aqui, já teve questão em prova que suprimiu essa palavra e o candidato errou, de imediato as providências legais cabíveis. Mas eu pergunto a vocês, isso não é em todo e em qualquer caso. Todo e qualquer caso isso acontece. Vamos trocar violência doméstica familiar, crime. Na hipótese da iminência ou da prática de um crime, a autoridade policial que tomar conhecimento adotará de imediato as providências legais cabíveis. Não é apenas na Lei Maria da Penha, é em qualquer situação delituosa. A polícia tem que agir, seja a polícia militar, seja a polícia civil. Aplica-se o disposto no caput desse artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência. Nós vamos ver, o item 9, as medidas protetivas de urgência. E nós vamos ver que nessas medidas, meus amigos, medidas protetivas de urgência, o sujeito é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se ele descumpre essas medidas, a autoridade policial imediatamente tem que agir. Ela imediatamente tem que ir lá e praticar aquilo que ela tem que fazer. Certo? Artigo 10A, eu queria que vocês dessem um destaque. Sublinhem ele.
É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto por servidores. Vejam que não é exclusivamente, mas o que diz aqui é preferencialmente do sexo feminino, para evitar maiores constrangimentos, né? Previamente capacitados. Desde 2017 nós temos essa regrinha aqui, então eu queria que vocês tomassem atenção também em relação a isso. Certo? Esse parágrafo primeiro aqui já andou caindo em prova. Então eu gostaria da atenção de vocês também. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente. Lembrem que ela já está sofrendo em virtude da violência. É função do Estado não aumentar essa violência, certo? Não fazer com que fique pior. Então, cuidado em relação a isso. Considerada a sua situação peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Garantia que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas, terão contato direto com investigados ou suspeitos. Certo? Até porque isso, inclusive, lá vocês vão ver ainda que isso é uma medida protetiva de urgência. Evitar o contato, seja por telefone, por e-mail, por celular, o que for. Terceiro, e um dos mais importantes, não revitimização da depoente. Ou seja, ela já foi vítima uma vez. Evitar ao máximo que ela seja vítima de novo, só que por outro viés agora, através de lembranças desnecessárias. Evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre sua vida privada. Não importa se ela era uma prostituta, por exemplo, certo? É irrelevante o que ela fazia. Para efeitos da Lei Maria da Penha é irrelevante. Ok? Dando sequência, eu quero que vocês tomem cuidado com o artigo 12. De todos eles é o mais importante. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá, olha que é uma norma impositiva, aqui é uma norma impositiva, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos diante de um rol exemplificativo. Primeiro, ouvir a ofendida, ouvir a vítima. Isso vale para qualquer situação. Isso vale para qualquer caso, qualquer situação, não necessariamente da Lei Maria da Penha, mas está previsto aqui. Ouvir a ofendida, lavrar o BO e tomar a representação se apresentada. Sim, porque ainda existem crimes e delitos que exigem representação, embora não mais lesão corporal. Já disse para vocês que em relação à Lei Maria da Penha, lesão corporal é de ação penal pública incondicionada. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Ora, meus amigos, isso não é novidade nenhuma. Isso não é apenas na Lei Maria da Penha. Isso é em qualquer atuação policial. Agora, o inciso 3, sim. O inciso 3 é exclusivo da Lei Maria da Penha.
Esse a gente tem que tomar um cuidado muito especial. Esse é exclusivo. Primeira palavra, vejam, é remeter. A função da polícia é enviar, não é requerer. Já caiu em prova a simples troca do remeter pelo requerer. E essa simples troca prejudicou tudo. Fez muito candidato se enredar nas bolhadeiras. Fez muito candidato errar a questão. A polícia tem um prazo de 48 horas para enviar. Expediente apartado quer dizer o quê? Separado dos autos de investigação. A polícia continua com os autos de investigação, mas o expediente apartado com o pedido da ofendida para concessão de medida protetiva. Ela precisa de proteção. Ela precisa, por exemplo, que o juiz garanta que o sujeito não vai se aproximar dela. Ele vai pedir isso na delegacia, certo? Faz o pedido na delegacia. Feito o pedido na delegacia, a polícia tem 48 horas para enviar o pedido, não para pedir. Detalhe, 48 horas pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas é diferente de 2 dias. Então, por exemplo, se o pedido foi feito dia 9 de março às 19h30, a polícia tem até o dia 11 de março às 19h30 para remeter o pedido. Se fosse 2 dias, ela teria até a meia-noite do dia 11. Então não são 2 dias, são 48 horas. A lei trata em horas. A ofendida pede a medida protetiva, a polícia remete, certo? Determinar que se proceda a exame de corpo de delito da ofendida. Nesse caso, para aqueles crimes que deixam vestígios, né? Para os crimes que deixam vestígios. E requisitar outros exames periciais necessários. 5. Ouvir o agressor e as testemunhas. Ouvir o agressor e as testemunhas, isso vale, obviamente, né, meus amigos, para todos os crimes. Ordenar a identificação do agressor, fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandados de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Isso costuma ocorrer durante as investigações, a autoridade policial requisita e é juntada essa certidão, até para saber exatamente com que tipo de agressor estamos lidando, né? Se é um agressor eventual ou se é um agressor habitual, não é verdade? Eu estou aqui cuidando da bateria, daqui a pouquinho tem que trocar, mas vamos lá, por enquanto ainda dá. Inciso 6A, inciso de 2019. Verificar se o agressor possui registro de posse ou posse de arma de fogo e, na hipótese da existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou a emissão do porte, nos termos do Estatuto do Desarmamento. Amigos, cuidado. Está dizendo aqui o inciso 6A que a polícia vai retirar a posse ou o porte de arma? É isso que está dizendo o 6A? Que vai revogar? Não. Apenas está dizendo o verbo aqui verificar se ele possui. E se possui, tem que fazer o quê? Juntar aos autos da investigação esse fato. Por quê? Porque depois o Ministério Público ou a ofendida podem requerer uma medida protetiva. E dentro dessas medidas pode ser a suspensão do porte de arma de fogo. Mas aí quem vai suspender é o juiz. Aqui é apenas a verificação, certo? Cuidado em relação a isso. Remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao MP. O prazo, amigos, aqui vai depender da situação do indiciado. Se for um indiciado preso, a polícia tem 10 dias para remeter o inquérito ao magistrado. Se for indiciado solto, certo? Por exemplo, pagou fiança, são 30 dias que possui. Cuidado em relação a isso, certo?
Muito cuidado também com o artigo 12C. O 12C é um artigo que tem chances muito grandes de cair na prova. Olha o que ele diz. Verificada a existência de risco atual. O que é o risco atual? É aquele que está acontecendo naquele instante. Ou iminente, risco que está prestes a acontecer. A vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes. O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. E aí vem a questão da prova. Por quem? Por quem? Existe a regra geral. Regra geral é pelo juiz. Está aqui, claro, pela autoridade judicial. Se o município não for sede de comarca, nós podemos ter o delegado. E se não for sede de comarca e não tem delegado no momento da denúncia, por uma autoridade policial qualquer. Então, quem pode imediatamente afastar do lar aqui é o juiz da comarca. Não tem sede de comarca, o delegado. Não tem sede de comarca, não tem delegado na denúncia, qualquer autoridade policial. Isso já caiu em prova, pode cair em prova de novo. E é algo recente, é algo do ano passado, algo de 2019. Então, cuidado em relação a isso. Certo? Quando se tratar de delegado de polícia ou outra autoridade policial, existe um prazo para comunicar ao juiz. Esse prazo nós temos que saber de cor. Na hipótese dos incisos 2 e 3, ou seja, o 1 é o juiz, 2 é o delegado, 3 é o policial. O juiz será comunicado no prazo, vejam, não é o prazo de 24 horas, é no prazo máximo de 24 horas. Não se fala aqui em um dia, se fala em 24 horas. E decidirá também em 24 horas sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao MP. Fica fácil, fica fácil. Não tinha sede da comarca. Delegado retirou o indivíduo da convivência do lar. Em 24 horas deu vista ao juiz. O juiz vai fazer o quê? Vai decidir se mantém o afastamento ou se faz o indivíduo retornar ao convívio e dá vista ao Ministério Público, desse vista ao MP. Está aqui, certo? Nos casos de risco à integridade física ofendida ou efetividade da medida protetiva, não será concedida a liberdade provisória ao preso. É uma forma de prisão preventiva. Ok? Vencido aqui também. Vencemos também, meus amigos, o número 7. Vencemos aqui também a atuação policial. Entramos já no número 8. Número 8, que fala dos procedimentos. Mas para falar do número 8, amigos, eu preciso fazer as trocas de bateria, para que a gente fique daqui a pouco, para que evite que a gente fique sem voz ou sem imagem. Então, só deixa eu trocar a bateria e já volto para prosseguir daqui com vocês. Até mais.